E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos agora para a nossa terceira aula do nosso curso de matrizes. Iremos falar sobre a matriz transposta, simétrica e antissimétrica. Mas não se esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal e também aciona o sininho para receber as atualizações e dá aquele like legal que é para poder dar mais força aí ao canal Sena Mate, tá bem? Vamos para a matriz transposta. O que é matriz transposta? É muito fácil. Você deve inverter a linha e a coluna. Quando eu pedir a você, dei a você uma matriz, tá lá, uma matriz 3x3, e eu pedir para achar uma matriz transposta, é simples, você pega a linha, transforma ele na coluna. Vamos ver aqui um exemplo. Eu dei para você aqui essa matriz uma matriz 3x2, onde eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Tá bem aqui, ó. 1, 2, 3, 3 linhas e 2 colunas. A transposta dele é inverter, tá, pessoal? Essa linha, o elemento dessa linha vira coluna. Dessa forma aqui, ó. A representação dele é A elevado a T, tá? Esse T de transposta, tá bem? Então vamos lá. Para transformar esse A aqui numa transposta, eu vou pegar os elementos da primeira linha, transformar ele, no caso eu vou mudar de linha para coluna, vai ficar desta forma aqui, ó, 3 e menos 7, que era a linha, agora virou coluna, percebeu? A mesma coisa irei fazer aqui, ó, com a segunda linha, ele vai se transformar na segunda coluna, desta forma. A mesma coisa aqui do terceiro, os elementos menos 1 e 4, que pertencem aí à terceira linha, vai virar a terceira coluna aqui, ó. Percebeu? Então, eu fiz o que? Determinei agora a transposta da matriz 3x2, chamando a atenção do seguinte: se eu estou fazendo a transposta dele, isso aqui é uma matriz retangular, tá, pessoal? 3x2, a sua transposta, que é linha transformando em coluna, eu vou simplesmente também mudar aqui, ó, 3 por 2 agora vai ser 2 por 3, tá bem? Então, recapitulando, você pega a linha, transforma na coluna, aí você achou a matriz transposta, beleza? Muito fácil. Vamos ver agora a matriz simétrica. A simétrica está dizendo, né? Você tem um eixo de Y, você tem uma figura no primeiro quadrante, se ele for igual no segundo quadrante é porque ele é simétrico com o eixo em Y, ou seja, é quando a matriz A é igual à matriz transposta, ou seja, a matriz transposta é igual à matriz A. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu dei para você aqui a matriz 3x3, ou seja, de ordem 3 aqui, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a transposta dele. Então eu peguei 3, 5 e 6, transformei ele aqui, ó, que é a linha, ele agora virou a primeira coluna. A segunda linha aqui, 5, 2 e 4, vai virar aqui a segunda coluna. Estou fazendo a transposta, tá bem? Eu agora vou pegar os elementos da terceira linha, ele agora vai ficar aqui na terceira coluna. O que você percebeu foi que não mudou nada, né? Perceba, 3, 5 e 6, 3, 5 e 6, 5, 2 e 4, 5, 2 e 4, 6, 4 e 8, 6, 4 e 8, ou seja, a transposta é igual à matriz A. Logo nós chamamos ele de matriz simétrica, beleza? Vamos agora para a matriz antissimétrica. A antissimétrica é o seguinte, pessoal, é quando uma matriz quadrada A, ou qualquer uma, né, é dita antissimétrica quando A é igual ao oposto da simétrica, ou seja, dos elementos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que se um elemento em A for menos 3, no outro ele vai ser mais 3, o seu oposto, tá bem? Eu dei um exemplo aqui para vocês. Eu dei uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 por 3, dei os elementos. Vamos para saber se ele é transposto aqui, eu vou fazer o seguinte. Se ele é antissimétrico, eu vou primeiro achar a transposta, tá bem? Essa linha vira a coluna, essa primeira linha passa a ser os elementos dele, passa a ser elementos da coluna, da primeira coluna. A segunda linha, que é menos D, 0 e F, passa a ser a segunda coluna. E os elementos da terceira linha passam a ser elementos agora da terceira coluna. O que é que eu percebi? É que os elementos são iguais, porém opostos. Por exemplo, 0, 0 e 0 permaneceu,
Porém, o D, E e F são negativos, são opostos, ou seja, eles são positivos, passou a ser negativo. A mesma coisa aqui, ó, menos D, menos E, menos F, o oposto é positivo, D, E e F. Quando isso acontece, é porque nós estamos diante de uma matriz antissimétrica, tá bom? É quando A é igual os elementos da sua transposta é oposto, né, posso ensinar os opostos a dos elementos da matriz A, beleza? Vamos seguir. Vamos fazer aqui um exercício, 3 exercícios que envolvem tudo isso, tá bem? Vamos lá. A questão 8 do nosso curso de matriz diz assim: escreva a matriz A igual a IJ de ordem 3, ou seja, 3 linhas, 3 colunas, 3 por 3, em que a IJ é igual a I mais J, se I for diferente de J, 1 se I for igual a J, e escreva a matriz transposta. Em primeiro lugar, vamos ter que representar essa matriz 3 por 3, tá? Então vamos lá, representar ele aqui. Está representado. Quem não entendeu essa representação, volta à aula 1 e à aula 2 para poder entender, tá bem? Vamos lá, tá aqui a representação dos elementos de uma matriz 3 por 3. Agora eu preciso achar a transposta. Para isso eu tenho que descobrir quais são os valores daqui. Aí ele deu a lei de formação, que foi a aula 2. Ele diz: se o I for diferente de J, soma os dois. Se o I for igual, você diz que é 1. Então vamos lá. É o seguinte, botei logo para vocês aqui, ó. 1 e 1 são iguais. Então a resposta dele aqui, ó, é 1. Ó, quando o I for igual a J, é 1. Então essa diagonal aqui, ela é toda 1. Percebeu? Tranquilo? Agora, quando eles forem diferentes, é somar os dois. Então 1 mais 2 dá 3, está aqui. 1 aqui é diferente, ó. 1 mais 3 dá 4, está aqui. 2 mais 1, 3 está aqui. 2 mais 3, 5. Aqui também o I é diferente, né? Então 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Aqui é igual, é 1. Acabei de achar minha matriz. Mas não é isso que ele quer a transposta disso. Transposta é trocar a linha pela coluna, né? Mudar a posição. Os elementos da linha passam a ser elemento da coluna. Então vamos lá. Está aqui ele, vamos achar a nossa transposta. Os elementos da primeira linha, 1, 3 e 4, virou coluna aqui da transposta. Os elementos 3, 1 e 5, que é da segunda linha, agora passam a ser elementos da segunda coluna. Os elementos da terceira linha, 4, 5 e 1, que é da terceira linha, agora passou a ser elementos da terceira coluna. E nós achamos aqui a nossa transposta, que é o que ele está perguntando aqui na questão 8. Percebeu? Então, muito simples. Aí, ó, eu fiz uma revisão das aulas anteriores, né? Aqui a representação e a representação da primeira aula. Aqui a lei de formação da segunda aula. E aqui a transposta da terceira aula. Percebeu que os vídeos é um puxando o outro? Por isso que é bom você começar do início, tá bom? Vamos agora para a nossa penúltima questão, que vai trabalhar aí a simetria, tá bem? É o seguinte, sabe-se que a matriz 3 por 3, cujos seus elementos são 3, 2 e y da primeira linha, x menos 2 e 5 da segunda linha, 3z e 1 da terceira linha, é simétrico. Qual é o valor de x mais 2y menos z? Pessoal, para ser simétrico, eu tenho que achar a transposta e essa transposta tem que ser igual à matriz dada, ou seja, essa matriz que está aqui na questão 9. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, ela tem que ser simétrica. Para ser simétrica, a matriz A, que é essa daqui, tem que ser igual à sua transposta. Então, vamos lá. Tá aqui ela, tá? E eu agora vou pegar a transposta dela. Tem que ser igual à sua transposta. Então, vamos lá. Primeira linha, 3, 2, y passa a ser a coluna na transposta 3, 2, y. Os elementos da segunda linha virou elementos da segunda coluna para a transposta. Os elementos da terceira linha, 3z e y, passou a ser os elementos da terceira coluna na transposta, 3z e y. Percebeu? Massa? Pronto, depois que você fez isso, aí ficou fácil. Porque se eles são iguais, então os elementos têm que estar na mesma posição e ser os valores dados da primeira para a segunda. Por exemplo, olha aqui, ó, 3 é 3, 2
é x, tá? Então aqui eu vou botar 2, tá bom? O y tá aqui, ele é o primeiro elemento aqui, ó. Ele é o elemento da primeira linha e terceira coluna. Então o y tá aqui, ele é 3. O z é o 5, ó. 5 aqui, 5 aqui. Então vamos lá. Analisando essa história aqui, tá? Essa primeira linha virou essa coluna. Essa segunda linha aqui virou a segunda coluna. Essa aqui, a terceira linha, virou a terceira coluna, como eu falei anteriormente. Então vamos lá. O x, pessoal. Quem vai ser o x? Está aqui, ó. X é o 2. Quem vai ser o y? O y, eu posso pegar daqui, o y. Y é 3. Também eu posso pegar daqui, ó. Y é 3, o mesmo valor. E quem é o z? O z é igual a 5. Também eu poderia pegar o z daqui, que é igual a esse 5. Achando x, y e z, agora é só botar na expressão. Tá aqui. X é 2, mais 2 que é da fórmula, y é 3 e z é 5. Resolvendo primeiro essa multiplicação aqui. Repete o 2 e o menos 5. 2 vezes 3 dá 6, beleza? 2 mais 3 dá 8, 8 menos 5 dá 3. Então a resposta da questão 9 é 3. Percebeu? O que foi que eu fiz aí? Trabalhei a transposta e em seguida trabalhei a simetria, tá bom? Vamos para a última questão que envolve aí um exemplo de antissimétrico, tá bom? É o seguinte, determine os valores de x e y a fim de que a matriz 2 por 2, né, cujos seus elementos é x, 2, menos 2, 3y e menos 1, seja antissimétrico. Pessoal, para ser antissimétrico, essa matriz é igual à sua transposta com os elementos opostos aos elementos da matriz A, tá bem? Calma, vamos lá, vamos devagar. Tá aqui ela. Então, aqui está a matriz, tá? Menos, que é o oposto, vou deixar ele fora. E vou fazer a sua transposta. A transposta é essa linha aqui, que tem x e 2, virou coluna x e 2. Essa linha menos 2, 3y menos 1, passou a ser esta coluna aqui, menos 2, 3y menos 1. Beleza? Esse menos dá ordem para trocar o sinal de todos os elementos que está aqui, por isso que ele é oposto, tá? Então vai ficar menos x está aqui, menos com menos dá mais, fica mais 2, menos 2 está aqui, menos com mais 3y, menos 3y, menos dá mais 1. Agora sim ficou legal. Como aqui nós estamos diante da igualdade, eu já sei que esse x aqui é igual a menos x, tá? Deixa eu botar ele para cá, ó. Esse x é igual a esse menos x. Então vamos resolver ele primeiro, porque a pergunta é quem é x e qual é o valor de x e de y. Então vamos lá, x é igual a menos x. Colocando ele para dentro vai ficar x mais x, e como não ficou ninguém aqui, ficou zero, tá? X mais x dá 2x igual a zero. 0 dividido por 2 dá zero, né? Então a resposta para x é zero. Eu agora vou pegar esse aqui, ó. 3y menos 1 igual a menos 3y mais 1. Ou ele aqui. Vou pegar o menos 3y, entrar para cá positivo, e esse menos 1 vai sair positivo, ficar filé bem organizado. Então vamos lá. Ficou dessa forma aqui. 3y mais 3y, você sabe aí que é 6y, né? 1 mais 1 dá 2, vou passar o 6 dividindo, 2 sobre 6. Simplificando aqui por 2, você vai ter y igual a 1/3. Então o x é 0, o y é 1/3, a resposta desta questão. Beleza? Pessoal, é isso aí. Terminamos aí a nossa terceira aula que fala sobre transposta simétrica, matriz transposta, simétrica e antissimétrica, tá bem? Mas não se esqueça, se inscreve aí no canal Senamat para dar aquela força e também aciona o sininho, que é para receber os novos vídeos aí desse curso de matrizes. Agora sim, estou indo embora, até a próxima.